Olá pessoal, eu sou o Fleca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E finalmente vai estrear o filme de Marighella, Carlos Marighella, né? Para alguns um herói e para a extrema-direita um terrorista, né? Marighella, ele nasceu em 1911, descendente de família negra, né? Ele vai ser, vira deputado em 45, aliás, em 34, desculpe, 45, e depois ele perde mandato com a clandestinidade do PCdoB. O PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, mas quase toda a história do PCdoB ele esteve na clandestinidade. Todo Estado totalitário tentou esconder a história de Karl Marx. Por quê? É perigoso o povo ter consciência do comunismo e o que significa, qual a defesa do comunismo, né? Ele vai ser preso na ditadura Vargas, né? Vai ser solto. Em 1 de 4 de 64 deu um golpe militar, né? E aí, né, Jean Goulart tinha 80% de aprovação popular. Quem vai fazer a marcha com Deus e a família de bem, é a classe média reacionária, bancada pelo empresariado e apoiada pelos conservadores da Igreja Católica, né? Essa marcha é o suficiente para o golpe militar, né? E aí, logo em seguida, em 9 de 4, vem o AI-1. O AI-1 legalizava... Eu não estou enxergando porque eu anotei aqui. Legalizava as cassações, né? Foram cassados 142 deputados, dentre eles Jean Goulart, Juscelino Kubitschek, Miguel Arraes, né? Mas também Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, intelectuais brasileiros, todos tiveram que sair do Brasil. O Brasil sofreu uma miséria intelectual. Eles tiveram que fugir porque intelectual para a ditadura era perigoso. Por quê? Porque ameaçava a ignorância dos que estavam no poder, né? Em 9 do 5, né, preso, o Marighella vai ser preso dentro de um cinema, ele vai resistir, né, ele luta capoeira, ele vai dar um rabo de arraia, vai tomar um tiro no peito e vai ficar 90 dias preso. Qual é a acusação? Acusado de pensar, né? Pensar o quê? Se você tem na ditadura militar um livro desse na sua estante, né, Frederic Engels está preso, é comunista, né? No filme Os Dois Papas, né, dá para ver o Papa Francisco, quando é cardeal, ele entra numa casa lá que tem livros comunistas e esconde tudo. Por quê? Toda a ditadura na América Latina perseguia, se encontrou um livro comunista, alguém acusou o cara de comunista, ele está preso, né? A ditadura quer prender os comunistas, porque não consegue combater intelectualmente, né? Prender, além de prender, torturar, né? Crime de pensar. Em 25 de 11 de 65 veio o AI-2. Por quê? A ditadura deu um golpe sobre a ameaça comunista, que não existia, né? Porque Jango era um estancieiro, era um fazendeiro, né? Em 65 ele era o favorito, então escreveram o ato institucional número 2, que está nesse livro aqui, do Hélio Graça, A Ditadura Envergonhada, né? Que é uma coleção com 5 livros que está ali na minha estante. O AI-2, né, só autorizava eleição para governadores, então não iria ter eleições para presidente. Eles que deram um golpe em nome da democracia contra o comunismo, agora estavam realmente numa ditadura envergonhada, né? No dia 29, vários governadores contrários à ditadura se elegem. E aí eles caçam esses governadores, né? Em 66, o Marighella decide, não tem mais jeito. Eles não vão sair do poder. Então ele decide partir para a luta armada. Ele rompe com o PCB e vai entrar na ALN, né? Em 65, em 5 de 2 de 65,
Aliás, em 7 de 8 de 66, nova Constituição. Uma Constituição extremamente ditatorial e sobre, né, o mando do governo militar para que o Congresso aprovasse mesmo que fosse a força. No mês 7 de 66, Marighella vai para Cuba, né? Lá ele se encontra, né? Ele vai fazer um belíssimo pronunciamento em Havana, né? Onde vai estar presente Fidel Castro, o inesquecível Guevara de la Serna, né? E ele vai falar sobre Canudos, né? Canudos incontestado, né? O exército brasileiro só lutou, né, contra estrangeiros, né? Uma pequena força foi para a Primeira Guerra Mundial, uma pequena força para a Segunda, a Guerra do Paraguai, mas na maioria das vezes o exército agiu a mando da burguesia contra o povo. Foi o caso do Contestado, né? No sul do país, onde mataram 10 mil brasileiros para desapropriar terra de colonos para dar para uma empresa estrangeira, e Canudos, quando mataram 25 mil brasileiros na Bahia, né, sobre a acusação de que Antônio Conselheiro era um cara perigoso. Por que ele era perigoso? Porque tudo que era produzido em Canudos era dividido em igualdade, né? Então muita gente migrou para lá, porque na época, né, 1897, por exemplo, morreu 100 mil cearenses de fome e sede. E o governo nada fazia. Então as pessoas, na esperança de uma vida melhor em Canudos, começaram a migrar para Canudos. O governo viu aquilo como um ato subversivo, mandou várias expedições, né? Inclusive, tem nome de pessoas que participaram de morte de brasileiros inocentes, que tem nome em homenagem em praças e avenidas, né? E aí ele vai fazer esse discurso, vai entregar para Che Guevara, né? Che Guevara já é conhecido, ele faz um belíssimo discurso contra os explorados da América. Naquela época, a América do Sul era o quintal dos Estados Unidos. Eduardo Galeano, né, Veias Abertas da América Latina, ele fala da exploração, né? O Che Guevara é bom conhecer ele no filme Diários de Motocicleta, né? Quando ele se forma em medicina, ele ganha uma moto do pai dele e ele viaja à América. Mas ele vai encontrando tanta desigualdade que ele abre mão da vida burguesa em nome da luta social, né? Em nome da luta social, ele vai ser assassinado. No mês 2 de 68, o Marighella cria a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Vai combater terrorismo com terrorismo, né? Para a direita, por exemplo, do Pingo nos Is, Marighella é um morning show, é um terrorista. Mas quem é terrorista? Terrorista é aquele que quer lutar pela democracia, ou terrorista é o brilhante Ustra que coloca um camundongo vivo na vagina de uma mulher? Terrorista é um cara, né, que pegava aquelas lideranças que lutavam contra os coronéis no Nordeste e tiravam o pênis e os testículos antes de matar o cara. Isso é terrorismo. Agora, terrorismo é assaltar banco? Banco é mais ladrão. Por que é terrorismo assaltar banco? Banco assalta o povo toda hora, né? A extrema-direita chama de terrorista porque assaltava banco, né? Vamos lá. Em 12 de 68, ele começa a decretar sua pena de morte, né? A aproximação da sua morte. Porque eles armam a emboscada e matam um norte-americano que lutou no Vietnã, matou centenas de Vietcongs, né? Mas eles não estavam ligados a centenas de agentes da CIA que ficavam investigando a vida de brasileiros em todo lugar. Tem um filme chamado Batismo de Sangue, que foi baseado na obra do Frei Beto, né, que mostra como os agentes da ditadura, eles infiltravam em igrejas, em escolas, em conventos, em jornais, em todos os lugares, né? E aí, em 13 de 12 de 68, vai vir o AI-5.
aí é a ditadura escancarada, né? Jabas Passarinho vai dizer que vá às favas todos os escrúpulos morais. O que o AI-5 impõe? Ele caça todos os direitos civis do cidadão. Habeas corpus, liberdade, a justiça não existe mais, né? Quem manda é o exército. Por exemplo, se chegou habeas corpus para liberar um preso na mão do delegado, ele pode rasgar. Não vale nada o papel do juiz. Né? Então acaba as liberdades, os direitos civis, tudo. Né? O AI-5 foi o momento em que a tortura mais rolou solta no Brasil, né? E que mais gente sofreu. Né? Terrorismo é o quê? 5, 6 soldados transarem com uma mulher por ser comunista na frente dos filhos? Ou terrorismo é tentar lutar contra a ditadura e a favor da redemocratização? Né? Em 69, eles sequestram um embaixador norte-americano para pedir liberdade de presos políticos que estavam barbaramente torturados há mais de anos, né, para serem exilados para o exterior. Né? E aí, através de muita investigação, né, dessa polícia não deve se chamar, né, um esquadrão da morte, investigaram a vida de Marighella e chegaram aos nomes de Frei Tito, Frei Beto, Frei Fernando, que eram Frei dominicanos e que lutavam pela justiça social, a causa dos pobres, dos mais pobres, né? Mas tinham contato com Marighella. Né? Levaram Frei Tito, pegaram ele no meio da rua, Frei Fernando também, e levaram para o campo da Marinha, no Rio de Janeiro. O Frei Tito foi torturado com choque elétrico no testículo, no pênis, nas orelhas, na língua, né? Ele babava, pau de arara, cacetada, o Fleury batia na cara, fala filha da puta, safado, né? Seu cão! E gritava no ouvido dele, batia, torturava, até que ele começou, não aguentou a tortura, né? Todo homem sabe a dor que sente. Eu me lembro da Dilma Rousseff, né? Quando um senador José Agripino falou, ela mentia para a ditadura. Ela falou, porque a mentira salvava os companheiros. Na tortura você tem que mentir para salvar seus companheiros. Ela colocou o senador que participou da ditadura com a cara no chão, né? Porque ela foi uma heroína, ela ficou presa 3 anos, torturada e mentiu para salvar as pessoas que participavam, né, do combate à ditadura. Né? E aí o Frei Fernando entregou que eles iam se encontrar, né, em São Paulo, né, na Avenida Casa Branca, né? E aí eles armaram um cerco, né? Quando Marighella chegou, os freis estavam dentro do carro, o delegado Fleury, né, que era um verme, um víbora, não é? Um animal, né? Ele comemorava a tortura, né? As mulheres no filme Batismo de Sangue, as mulheres passam assim, né? Eu até aconselho quem quer conhecer, né, o Museu da Tortura, que fica ali do lado da Estação da Luz de São Paulo. Eu levei minha filha lá, minha filha escutou as gravações dos torturados, ela começou a chorar, né? Aí isso aconteceu, filha. Eu, como historiador, falei, isso aconteceu e você tem que ter a compreensão para nunca defender um regime de exceção. Né? E aí, quando Marighella saiu do carro, o Fleury gritou, Marighella! Ele se abaixou para pegar uma pílula de cianureto, embora ele defendesse a luta armada, né? E na época ele já era considerado o sucessor de Che Guevara, né? Porque o Che Guevara tinha sido assassinado em 9 de outubro de 67, né? Ele foi capturado no dia 8, no dia 9 deram um tiro de escopeta no peito dele, né? Porque eles eram heróis. E aí quando ele se abaixou para pegar o comprimido de cianureto, descarregaram metralhadora nele, né? Marighella estava morto, né? E aí o que diz os comentaristas da Jovem Pan? Ele era um comunista. Qual o defeito no país que a ditadura diz que combateu o comunismo em nome da democracia? Se é democracia, qual o defeito de ser comunista? Ele era terrorista. Qual o crime? Terrorismo?
não é? É você, por exemplo, pegar, por exemplo, o Paulo Coelho foi colocado dentro de um freezer e ficou 24 horas preso, quase congelou. Isso é terrorismo. Terrorismo, né, é você pegar o Manuel Herzog e dizer que ele se enforcou com os pés no chão. Como é que ele se enforca com os pés no chão? Terrorismo é você estuprar dezenas de mulheres, colocar rato vivo na vagina dela. Isso é terrorismo. Não lutar pela liberdade. Era o assaltante, né? E a democracia assaltava a liberdade do povo. Pior, né? O que mais que eles falam? E o Wagner Moura, né, que produz o filme, né, distorce porque eles dizem que Marighella não era negro. Claro que ele era. Eles não conhecem a história do país. Marighella era negro, né? Ele vai publicar um livro que vai ser traduzido pela CIA e pela KGB, né? Que é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Né? Esse livro vai ficar famoso. Né? Por quê? Para incentivar a luta armada. Né? Ela não veio. Né? É claro que o movimento, né, a ameaça comunista era uma farsa, tanto que na guerrilha do Araguaia eles, além de matar, esquartejavam as pessoas, mulheres. Primeiro, mulheres eles estupravam, depois esquartejavam. Os homens eles esquartejavam quando capturavam, né, matavam ou esquartejavam vivo. Né? Na Comissão da Verdade, né, os depoimentos são chocantes. Né? Tem um depoimento que até hoje eu fiquei abalado, né, de uma suposta terrorista. Isso é terrorismo que eles vão fazer com essa menina. Ela tem 27 anos, 1,63 m, vai ser presa sob a acusação de ser subversiva, né? Vai ser levado para o DOI-CODE, em São Paulo, né? E no dia seguinte o Jornal Nacional anuncia, porque é cúmplice da ditadura. Terrorista morreu em troca de tiros com a polícia. A amiga dela vai no DOI-CODE, reconhecer o corpo, chega lá, ela não tem nenhuma marca de tiro. Mas tem um braço fraturado, outro braço quebrado, uma perna fraturada, um olho saltado para fora, o outro preto, né? Os bicos do seio arrancados com o dente. E quando ela passa a mão na cabeça, sai o couro cabeludo, né? E visíveis marcas de estupro. E as pessoas que fizeram tudo isso estavam do lado dela. Ela não podia fazer nada. Mas a Rede Globo disse que era um tiroteio. Né? Assim como Marighella foi anunciado. Terrorista perigoso Carlos Marighella foi assassinado em troca de tiros com o DOI-CODE. Ele não teve nem a oportunidade de tomar o comprimido de cianureto e foi assassinado. Né? E esses que defendem, né, esse regime autoritário, né, é porque eles não têm solidariedade pela vida humana. É inumano esse tipo de tortura, é proibido pela Anistia Internacional, é proibido pelos direitos humanos, mas eles apoiam o presidente que, né, inclusive falou, outro dia eu falei para vocês, né, quando a Michelle Bachelet disse que direitos humanos estavam sendo violados no Brasil, ele falou, ainda bem que o Pinochet matou teu pai. Isso é um papo de presidente. O pai da Michelle Bachelet, que resistiu o golpe Pinochet, que matou Salvador Allende dentro do Palácio da Moneda e por defender a legalidade foi assassinado. Aqui Juscelino Kubitschek foi assassinado, né? Jango teve o mandato devolvido em 2012, né? Em homenagem póstuma, né? Por quê? Jango só queria educação, reforma agrária e parte dos lucros das multinacionais ficassem no Brasil para ser reinvestido. Né? A educação é a principal ameaça para a classe média e reaça. Né? Elas não querem. Né? Tem um filósofo aí popular que ele diz que a classe média reacionária é uma cerca de arame farpado que não deixa que haja ascensão social para a classe trabalhadora. Né? Tem uns vídeos que eu indico também. Procura aí. A burguesia carioca impedindo os moradores de favela, nos anos 80, entrar nas praias, acusando eles de animais, né? Para vocês perceberem, né? Eu tenho um caso aqui, outro dia eu estava conversando com a minha irmã,
meu irmão no aniversário e a cunhada dele é empregada doméstica. Os patrões proibiram ela de chegar em casa e sair. Não pode sair, tem que ficar em casa para não pegar Covid. Os covardes, ao invés de deixar ela em casa isolada, eles querem que ela vá todo dia trabalhar, mas não tem o direito à liberdade para não passar Covid para eles. Esse é o tipo de casa grande senzala que existe até hoje no Brasil. Ok? Até a próxima e eu vou ver Carlos Marighella.